Olá pessoal, tudo bem? Daqui novamente Rosário Dilo para mais um Geominuto. Antes então de avançarmos, agradecia que subscrevessem ao nosso canal de forma então a podermos crescer mais e serem notificados ainda sobre os próximos Geominutos. Neste Geominuto de hoje nós vamos falar do sensor MODIS. O sensor MODIS na realidade é um sensor acoplado num satélite Terra, ok? O satélite Terra é um satélite que foi lançado a 18 de dezembro de 1999, ok? Logicamente que este projeto ou este satélite é um satélite pertencente a um projeto da NASA, ok? Do programa EOS, Earth Observing System, ok? Portanto, vamos lá ao nosso satélite Terra. Falando sobre as características principais do satélite Terra, ok? Mas vamos nos focar aqui sobre o sensor MODIS que está acoplado num satélite Terra, porque um satélite pode estar acoplado vários sensores, cada sensor fazer a obtenção de determinadas informações, ok? Num satélite Terra temos então o sensor MODIS. O sensor MODIS é aquele cujas características são as seguintes, ok? Vamos nos basear naquilo que são as características mais importantes para podermos então entender aquilo que são as queimadas, ok? O sensor MODIS tem a resolução espacial de 250 metros, 500 metros a 1000 metros, dependendo muito das bandas que ele fornece, ok? Falando em resolução espacial de 250 metros, estamos a dizer que o objeto mais curto que ele pode observar tem 250 metros. Uma das vantagens do sensor MODIS é a sua resolução temporal. A resolução temporal do sensor MODIS é de 1 a 2 dias, ok? Vamos então dizer que é de 1 a 1 dia. Logo, a resolução temporal, quando falo resolução temporal, é o tempo que este mesmo satélite toma para poder então fazer coleta de dados no mesmo local, ok? Logo, ele tendo esta resolução temporal de 1 em 1 dia, é uma grande vantagem de formas então a podermos interpretar, a podermos classificar os seus dados, de formas a podermos ter então resultados de forma muito mais rápida. Portanto, esta resolução temporal é muito bom para aqueles então que desejam fazer interpretação dos dados que ele fornece, ok? Dos dados que ele obtém e fornece, nós temos, por exemplo, a destacar a interpretação dos seus dados para podermos então ter informações sobre as queimadas e outras informações que nós vamos mencionar nos próximos Geominutos. Falando de queimadas, ok? Nós sabemos que a Bloomberg lançou um resultado em que Angola encontra-se em frente em termos de queimadas com relação à Amazônia. Nós estamos então a observar a devastação com relação às queimadas que está acontecendo no Amazonas, ok? E este sensor MODIS, como fornece estes dados, porque o sensor MODIS é de um satélite Terra, que já foi mencionado aqui, o satélite Terra é um satélite de observação da Terra. Então, estes dados são muito essenciais então para podermos fazer esta interpretação das queimadas. As queimadas, conforme já disse, o que está acontecendo no Amazonas, aquelas queimadas não controladas, as queimadas que estão acontecendo em Portugal, que são aquelas queimadas não controladas, mas no nosso país, logicamente que existem mais focos de queimadas com relação a estes países que foram mencionados anteriormente, quer em Angola, quer no Congo, ok? Mas estas queimadas, conforme já se foi lido em vários artigos que foi refutado pela ministra do Ambiente, são queimadas que são feitas muitas vezes por agricultores, ok? E são queimadas controladas, ok? Queimadas controladas, então, são aquelas queimadas que as pessoas fazem, conseguem controlar, mas elas fazem para um determinado objetivo, quer para objetivos de agricultura, quer para objetivos de caça, ok? Porque muitas vezes faz estas queimadas para poder então afugentar os animais para um local em que o caçador consiga então, de forma mais rápida, conseguir caçar estes animais. Logicamente que é algo também preocupante. O governo deve então criar projetos de inclusão de formas a que este pessoal que desenvolve estas atividades, que já são atividades antigas, ok, possa então ser inclusa em determinados projetos de formas então que podemos ter uma sociedade que cresça de forma horizontal. Neste caso, falando então do satélite MODIS, ok, das queimadas que nós temos vindo a ouvir, ok, nós temos, conforme já disse, que nos preocupar sobre isso. Nos preocupar sobre isso é termos uma instituição, por exemplo, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, organizado de tal maneira que
possa então dar resposta a estas situações e possa então trazer dados fiáveis, ok, com relação a estas queimadas, ok? Nós, por exemplo, ouvimos de uma queimada que houve há tempos no parque da Kisama, ok, que foi uma queimada não controlada, mas que na realidade qual era a sua proporção, que área isto atingiu, ou que dados nós temos sobre esta queimada? Praticamente não temos nada. Logo, incorporando os sistemas de informação geográfica e os softwares de processamento digital da imagem e tendo então uma instituição que vela por isso e consiga então trazer dados, uma vez que o satélite MODIS nos fornece dados diários, então podemos processar estes dados de forma diária e podemos então alertar ou trazer informação à população e à comunidade internacional sobre as queimadas ou sobre outras devastações que nós vamos tendo no nosso país. Logo, interpretar estas imagens requer então pessoal qualificado, requer pessoal devidamente treinado em sistema de informação geográfica e processamento digital de imagens. Existem outras plataformas, inclusive online, que fazem ou que têm algoritmos que processam estas informações e conseguem então já nos dar estes resultados de forma automatizada. Logicamente que é sempre necessário trabalhos de campo de formas a podermos então ter resultados ou dados mais fiáveis. Falando em queimadas, logicamente que nós estamos em frente, mas falando em que tipo de queimada é, se é algo não controlado, isso então é necessário trabalho de campo. Nós temos aqui, por exemplo, um livro, ok, que espelha muito sobre os estudos da queimada, ok, no Planalto Central, cá em Angola. É um livro desenvolvido por uma instituição privada, ok, é o Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas. Este é um livro que comprei, é uma atividade organizada pelo Ministério do Ambiente, o ano passado, acredito, ok, cá na Baía de Luanda, ok? Então, estes são materiais que os técnicos, quer dos serviços de proteção civil e bombeiros, quer das administrações, devem ter, assim como o próprio governo deve ter, então, um projeto ou um programa de formação ou de capacitação dos mesmos técnicos, de forma, então, que consigam, então, trazer resultados que nós necessitamos. Dentro deste livro, ok, nós conseguimos perceber na realidade aquilo que são as queimadas no Planalto Central e ele também espelha muito aqui que são queimadas que nós temos cá no nosso país para atividades de caça, para a agricultura, ok, ou para outras atividades, mas que na realidade são queimadas controlada, mas que devemos nos preocupar, porque quem sabe que a queimada que nós estamos a assistir hoje em Portugal, na Amazônia, eram queimadas controladas que depois passaram num descontrole total, que nós estamos então a ver estes problemas nefastos que está então a acontecer. Portanto, o próprio governo deve então ter este programa de capacitação de técnicos, ok, de forma a trazer então, ou a poder interpretar estas imagens de satélite, quer do sensor MODIS, né, que é muito bom para a observação da Terra, ok, para poder então fazer estudos de queimadas, ou quer de outros satélites que nós vamos falar mais lá para frente, ok? Portanto, era isso que eu tinha para trazer sobre o MODIS e as queimadas no nosso país, que devem então ser controladas e bem geridas pelo nosso governo, ok? E capacitar então os técnicos de forma a que possamos responder de forma assertiva ou de forma certa quando nos são questionados, porque nós não temos dados então que nos traz estes resultados. Quer o próprio governo sentar com instituições, organizações, assim como empresas, quer públicas, quer privadas, que já estão então neste mercado a desenvolver estas atividades. Muito grato por terem acompanhado mais este Geominuto, neste caso sobre o sensor MODIS acoplado num satélite Terra, e mais lá para frente vamos falar então sobre outros sensores e outros satélites ou outros programas e missões espaciais. Até a próxima!